Muito bem, senhoras e senhores, fim de Computex, mas o evento desse ano teve algo diferente e especial para várias marcas, porque nós tivemos comemorações de dezenas de anos atuando no mercado de hardware. E uma dessas marcas é a MSI, que montou aqui no Centro Cultural de Songshan, em Taipei, Taiwan, uma exibição especial para comemorar os 40 anos de MicroStar International. E nesse vídeo a gente vai fazer um tour por esse espaço e desbloquear também algumas memórias revendo a história da MSI. ...40 anos de MSI, quando a gente vai entrando aqui nesse galpão, já temos a primeira área aqui que é uma experiência imersiva, com uma mega projeção, contando um pouco sobre a marca, né? Sobre todas as áreas de atuação, que vão muito além das placas-mãe e placas de vídeo que a gente cobre aqui no Loop Infinito. Tem data center, tem carregador para carro elétrico, tem também atuação na área médica. A gente vai ver um pouquinho sobre tudo isso, mas vamos começar com a parte que a gente está mais familiarizado. Placas-mãe em exibição aqui. A história começa em 1986, com a primeira placa-mãe que a MSI trouxe para o mercado. E agora aqui estamos vendo algumas das principais placas que foram lançadas ao longo desses anos. Essa primeira aqui é a K7 Pro, que foi um marco aí para as placas-mãe com chip AMD. Nessa época do lançamento dela, 1999, o mercado era dominado pela Intel. E aqui nós tivemos uma placa com um chipset AMD 750 e esse slot aqui de CPU vertical, um slot A. E aí a gente encaixava a CPU aqui como se fosse um cartucho de videogame, olha que loucura. E é muito legal poder rever essa época aqui também hoje. Olha as conexões IDE aqui na placa. Eu não tenho nenhuma saudade desses cabos IDE. Ainda bem que teve SATA depois e hoje nem cabo tem para plugar o armazenamento. Depois a gente tem aqui a MS6168 de 1999, com uma arquitetura de slot 1 e a integração da placa gráfica na própria placa-mãe, ou seja, já vinha com uma placa de vídeo na placa-mãe. E qual era essa placa de vídeo? Uma que era muito popular, eu cheguei a usar, hein? Uma 3DFX Voodoo 3. Nossa, clássico, eu joguei muito Half-Life nessa placa. Depois, em 2004, as coisas começam a ficar mais familiares, mas eu ainda sinto saudade desses dissipadores elevados que a gente tinha no chipset da placa-mãe. Essa já é uma 865PE Neo 2P Platinum Edition de 2004. Aí a gente vê algumas tecnologias que estão aí no mercado até hoje, né? Os 4 módulos de memória. Aqui foi a primeira vez que eles lançaram uma placa com DDR Dual Channel. O slot AGP para a placa de vídeo. Isso era uma época que o PCI Express era muito devagar e o AGP era 8 vezes mais rápido. Então a gente tinha que comprar uma placa-mãe com slot AGP para poder extrair o máximo aí das placas gráficas. E aqui a gente já tinha uma placa-mãe em 2004 compatível aí com Pentium 4. Isso é o que tinha de melhor e esse cooler aqui já era o suficiente para essas CPUs. A gente estava longe dessa moda de water cooler com telinha em cima. Em 2008 o negócio começou a ficar mais ousado, conhecemos a Eclipse X58, né, para arquitetura Intel X58 e a gente já vê um design que começa a ficar mais gamer, com tubos de cobre para todo lado, heat pipes e dissipadores e algumas escolhas ousadas que rolaram nessa época, ali perto de 2010, como 6 módulos, né, 6 slots para módulos de memória RAM. A gente já vê que o IDE já está desaparecendo, né? Ainda tem uma conexão IDE aqui para armazenamento para HD, mas já temos 6 portas SATA, mas aqui por enquanto ainda não tinha slot NVMe. E aí, 5 anos depois, em 2013, as placas já traziam um formato que segue familiar até hoje. Então essa daqui é de 2013, uma Z87 G45, que começou a trazer o dragão vermelho da MSI, né? Foi nesse ano que esse dragão, que está presente em todas as placas hoje, né? Como um desenho ou na caixa ou na própria placa, foi aí que ele começou a surgir. E nessa época a gente está falando de Intel Core de 4ª geração. Aí a gente já vê que os módulos de memória, né? Tentamos fazer 6, umas coisas mais ousadas, voltou para 4, aí o AGP já foi embora faz tempo, PCI Express aqui, e começa a surgir o que lembra o NVMe, mas nessa época aqui ainda era um slot SATA. Mas aí, um ano depois, aí sim a gente teve aqui, ó, uma placa já com o slot M.2, ainda não NVMe, mas já tínhamos esse formato de conexão para a gente ter o drive de estado sólido SSD conectado
direto na placa-mãe. E esses estilos mais diferentes, né, com uma cor amarela, essa é a Z97 M-Power AC, com o chipset Z97 na época, e a gente vai passando aqui, né, ao longo dos anos, chegando onde estamos hoje. Então tivemos aí em 2015 a Z170 X-Power Gaming Titanium Edition, e eu sinto falta às vezes desse design aqui com várias conexões PCI. Olha isso, tem uma 16, aí uma 1, outra 16, uma 1, outra 16, uma 1, outra 16. Claro, não precisa de tantas assim, mas eu sinto falta de uns designs assim para quando a gente monta um PC com placas focadas em produtividade. Aí a gente vai aqui do lado para 2020, já chegamos numa época bem mais recente, né, com uma MPG B550 Gaming Carbon Wi-Fi, e chegamos na Mag Z690 Ace, e por fim aqui do lado uma X870E Godlike Max, uma placa que a gente já teve o prazer de fazer um unboxing no Loop Infinito e incluir em uma montagem do PC mais poderoso que a gente já montou até hoje, uma máquina aí com duas GeForce RTX 5090. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha porque é uma montagem bem legal. Infelizmente ele não ficou com duas 5090, uma a gente devolveu, né? Então ele tá com uma só, mas ainda assim tem poder de processamento. Então essa é a primeira parte da exibição que a MSI montou aqui, né? As principais placas-mãe ao longo dos anos, com esses marcos, com essas novas tecnologias. E concluído esse capítulo sobre placas-mãe, vamos fazer o nosso carimbinho aqui. Olha lá, carimbei a plaquinha Godlike no nosso guia turístico. Próximo passo aqui, as placas de vídeo. Agora, chegando na seção de placas de vídeo, essa história começa em 1987, mas aqui a primeira que está sendo exibida é uma N260 GTX de 2009. Eu lembro dessa placa de vídeo, uma placa de vídeo que entregou muito desempenho no passado. Olha lá, e ela também foi pioneira com o PWM de 10 fases, né, esse design aí energético. E também foi a primeira geração dos fãs Twin Frozen, dos fãs não, né, do sistema de dissipação. E assim eram as placas de vídeo nessa época, a época que a gente tinha aqui, ó, conexão, se não me engano, na época já era SLI a conexão para você ligar duas placas juntas e trazer mais desempenho nos jogos. Olha só as conexões. HDMI nessa época era luxo, hein? A gente tinha aqui DVI e VGA também, VGA que eu entortei tanto pino de conector, dava umas dor de cabeça, mas as placas eram assim, simples, pequenas, comportadas. Aqui a gente tem do lado, em 2012, uma N780 Lightning, que assim, apesar de já ter 14 anos essa placa de vídeo, o design dela era muito à frente do tempo, né? Um design bonito, já trazia o terceiro fan, né? Uma das primeiras com 3 fãs, que hoje é padrão em qualquer placa de vídeo. Duas conexões de alimentação aqui, ó, PCI Express, e em termos de conexões, ó, DisplayPort, HDMI e duas portas DVI. Essa placa aqui também fez história e foi a primeira com o design térmico Tree Frozer, com os 3 fãs e também uma barra de LED RGB, que ainda não era muito popular nessa época. Foi aí que o design começou a ficar, ó, bonitinho. Aí a gente tem uma GTX 960 e também uma GTX 970, né, que foram com esse mesmo design aqui. Olha lá. Ainda aqui a gente tinha esses dissipadores com esses heat pipes aqui passando por fora da placa, uma coisa mais rústica, uma conexão de alimentação aqui PCI Express. Tínhamos aqui, ó, o SLI também para fazer a conexão aí de duas placas juntas. E aí a conectividade já ficava mais próxima do que a gente tem hoje, né? 4 portas aí entre DisplayPort e HDMI, mas ainda tinha uma DVI, a gente ainda estava na transição nessa época. E aí nós temos aqui, do nada vai para uma 3090 Supreme, que aí já é bem atual, né, o design da 3090, eu nem preciso comentar. A gente vê a 3090, a gente vê a 5090 e aqui também a placa mais potente, acho que é a mais potente do mundo quando você tira ela da caixa, que é a 5090 com 32 GB Lightning Z, com um sistema de resfriamento líquido, com duas conexões PCI Express, para você poder alimentar ela com até 1000 watts de potência, buscando aí de 5 a 10% a mais de desempenho. Gente, é muito louco, né? Ver como saiu daquelas plaquinhas mais simples, e no começo era muito mais simples, aquilo nem tinha fan no começo. Na primeira placa que a MSI lançou, que é essa daí, ó, não tinha fan. E aí chegamos nessa loucura. Com isso temos o nosso segundo carimbo da ROG 5090 Lightning Z. Agora vamos para os notebooks.
E aqui a gente tem em exibição um notebook de 2 décadas atrás, que é o M510C. E qual que é a primeira coisa que chama a atenção quando a gente vê um notebook do passado como esse? A tela. A tela era quadradona, a gente não tinha muito aproveitamento de espaço, né? Precisava de um chassi mais quadrado, maior, para colocar todos os componentes, porque tínhamos coisas grandes aqui dentro, como, por exemplo, um leitor de CD. E, gente, o leitor de CD, ele ocupa muito espaço interno aqui. Então, para compor tudo isso, a gente tinha esse formato maior, mais quadradinho. O teclado aqui, ó, a gente vê que até que aguentou bem, né, ao longo dos anos. E nessa época não tinha muito o que reclamar. Era teclado de membrana em quase todos os notebooks, trackpads bem pequenininhos como esse daqui, os botões eram sempre para fora do trackpad, não tinha um trackpad clicável nessa época, e muitas conexões, apesar de que esse daqui, ó, até já tinha uma porta USB na lateral, hein? Ele era à frente do tempo dele, uma porta USB em 2004, e na parte traseira ele também era repleto de conexões. Nessa época a gente não precisava de dongle, né? Já tinha tudo no notebook, mas a bateria não durava nada. Eu sei que vocês vão comentar aí que eu encostei aqui no notebook, tem uma plaquinha aqui, ó, mostra aqui, Pederneiras, que não pode encostar, ó, do not touch. Mas eu tenho aqui, ó, selinho especial de press. Então, me deixem e vamos continuar vendo aqui os notebooks. Aí a gente tem aqui uma outra evolução, a gente já pula um ano e o notebook já fica muito mais redondinho, com uma tela widescreen. Esse aqui é o MSI L601, mas ainda tinha um trackpad que cabia no bolso. Olha o trackpad de chaveirinho que a gente tem nessa máquina. E uma coisa que eu acho legal vendo esses modelos do passado é como eles tentavam umas coisas meio absurdas, como aqui na parte de baixo, ó, na frente, estão várias conexões relacionadas à multimídia. Leitor de cartão, incluindo cartão SD. A gente tem aqui conexões de áudio, um dial de volume, para você ajustar o volume aqui, um leitor infravermelho para receber aí sinais de um controle remoto. E olha isso daqui, ó, direto de um Walkman ou um Discman, controles aí de play, pause, avançar, voltar, e um Hi-Fi Power aqui do lado. É claro que a gente também tinha, do lado direito, leitor de disco óptico, né? Tem um leitorzão de CD aí, e como de costume, nessa época, as conexões, elas vão aqui para trás, ó. Era uma máquina focada aí em experiência de áudio também, né? Trazendo os falantes aqui na frente, ó, legal. E também ele tinha uma ATI, na época não era da AMD, né? As placas Radeon eram da ATI, uma Mobility X600, né? Então nessa época já tínhamos aí placas de vídeo dedicada. Aí a gente dá um baita de um salto e chegamos aqui no MSI Stealth, né? O GS70 Stealth de 2013, esse que a gente tem até hoje no Loop Infinito, uma máquina dessas, que aí já traz, né, um design mais convencional, uma máquina que teve uma edição aí com a GTX 1060, que eu acho que é a que a gente tem no Loop, que foi um marco, né? Quando a gente foi para a arquitetura Pascal, o desempenho subiu muito na placa integrada e a gente conseguiu rodar jogos muito melhor nos notebooks. Aqui do lado a gente tem o P65 Creator de 2016, que já tinha um design muito lindo. Eu lembro que eu quis ter uma máquina dessas na época, me chamava a atenção esse trackpad dele, que é super retangular, além da potência que ele trazia, né? Pensando aí numa máquina de produtividade, mas com um hardware que também rodava jogos numa boa. Depois a gente vai para 2025, a gente já tá na época moderna aqui, né? O Prestige 16 AI. Mas olha que legal ver como a gente evoluiu. Olha como eram os notebooks antigamente e olha onde chegamos agora. Olha o tamanho do trackpad. O tamanho do trackpad é quase o tamanho do teclado do antigo. E por fim, na mesa de notebooks, a gente tem o MSI Titan 18HX, uma máquina de 2025, numa edição especial, que eu acho que esse é o grande diferencial, a Dragon Edition North Myth. E olha que bacana esse brasão que a gente tem do lado esquerdo aqui do notebook, com um dragão em relevo e uma chapa de acrílico por cima, muito legal. Além do trackpad que tem RGB, não sei porquê, mas temos RGB no trackpad. Mas o mais legal é a estilização que a gente tem na parte traseira aqui dessa máquina. Olha que lindo que ficou essa pintura, que inclusive ela tem relevo também, né? E a gente tem várias máquinas da MSI sendo exibidas na Computex com essa temática de dragão. É muito bonito e ainda tem o logo MSI aqui com RGB.
Agora, olha esse PC de Toy Story que a gente encontrou aqui no evento. Olha que negócio legal. Não é só a história da marca da MSI, é a história dos brinquedos também. Mas o mais legal que a gente tem aqui não é só um case mod. Os componentes são uma edição especial de Toy Story. Ó. Vou abrir aqui para a gente ver um pouquinho melhor lá dentro. Ó. A placa-mãe ela é temática, a placa de vídeo é temática, o water cooler é temático e tem também o gabinete. Essa é uma linha especial comemorando Toy Story que acabou de ser anunciada pela MSI e vai chegar no mercado em breve. É muito legal ver não só os componentes, mas as caixas deles. Olha só a caixa da placa-mãe, a Z890 Gaming Plus Toy Story Edition. Essa é a caixa que vai ser comercializada quando ela chegar no mercado. Aí a gente tem a GeForce RTX 5070 Gaming Trio também. Olha lá, caixa temática com Buzz Lightyear. E aqui do lado, o que mais que a gente tem dessa coleção? A gente tem também a fonte, ó, uma MAG A850GL PCI Express 5. Olha que legal, qual que é a potência da fonte? 80 Plus Gold, talvez tenha mais de uma opção de potência, né? Essa daqui eu não tô... Aqui, 850 watts, tá escrito aqui embaixo pequenininho. E por fim a gente tem o que aqui, ó? O Water Cooler, ó lá, com o ETzinho do Pizza Planet, Toy Story Edition Mag Core Liquid, aqui também. Olha a ilustração, que legal. Gente, muito bacana esse PC de Toy Story. Agora, peraí que eu derrubei a plaquinha aqui. Mas se você se interessou por essa linha de produtos Toy Story, eu vou deixar o link aí na descrição. Claro que o gabinete é a única coisa que não está aqui, então não tenho certeza se ele é um case mod, mas imagino que eles também vão fazer um gabinete comemorando aí 30 anos de Toy Story. Olha aí que loucura! E uma coisa legal desse evento é que qualquer pessoa pode vir aqui e conhecer de perto essas tecnologias, brincar em um simulador ou ver outros produtos, como aqui uma linha de notebooks em parceria com a Mercedes. Já mostramos aqui de Jata Computex um gabinete em parceria com a Mercedes, mas tem também o Stealth A16 AI nessa edição especial. Olha a caixa dele, que bonita. Ó, que bacana. AMG Motorsport. Então tá aí, Mercedes-Benz e MSI nessa colaboração para esse notebook todo estilizado. Aqui do lado temos uma outra collab que a MSI é muito conhecida, né? A Monster Hunter também. Eles fazem muitas coisas com Monster Hunter e aqui a gente tem tudo, né? Monster Hunter. A gente tem placa-mãe, placa de vídeo. Olha lá, vou tirar aqui o vidro para vocês verem um pouquinho melhor. Olha lá. Placa-mãe comemorando os 20 anos de aniversário aí de Monster Hunter, a placa de vídeo personalizada e também o water cooler, além do gabinete com esses detalhes vermelhos aqui na parte de fora. E aqui do lado a gente tem um outro modelo comemorativo de World of Warcraft que aí foi lançado há 2 anos no aniversário de 20 anos de WoW. Essa daqui eu mostrei na IFA para vocês. E o diferencial dela está aqui atrás com esses plates magnéticos para fazer a personalização. Então, sem nada, ela já é uma placa muito bonita, com esses efeitos azuis e dourados, mas a gente tem esses plates magnéticos e aí você monta de acordo com as suas expansões favoritas. Ó, a gente tem aqui Mist of Pandaria, Battle of Azeroth, mas a minha favorita, cadê? Eu joguei muito, era Burning Crusade. Ó, vou pegar aqui, ó, o plate de Burning Crusade, vamos colocar aqui do lado, ó, lá. Só soltar aqui, ó, já prende aqui, fica bem magnético. E a outra que eu joguei bastante, mais recente, foi Shadowlands, então eu vou personalizar aqui, ó, com essas duas. E aí você escolhe, você pega as duas favoritas e monta a sua placa de vídeo. Tem todas, ó, tem Legion aqui também, Warlords of Draenor aqui do lado, a gente tem Dragonflight, também joguei um pouquinho, War Within, que eu achei meio meh. Só faltou a última, né, Midnight, que aí a gente tem uma placa de vídeo nova comemorando aí essa expansão. E no próximo bloco desse tour, a gente conhece equipamentos usados no mercado mais profissional, como, por exemplo, a área de ciência e também a área médica. A gente vê PCs dedicados a esse uso mais profissional, como o DP80 AI A2G, né, uma torre mais simples, mais corporativa, mas que tem ali dentro ó, uma GeForce RTX Low Profile. O monitor também o MP273QP-E14, que é desse mercado, e um notebook também focado nessa área. A gente vê aqui do lado uma área de SMB e finanças também, mostrando como você pode montar um setup mais profissional, né, para você ter o seu home office, o seu escritório em casa, apesar de que esse PC aí não é só para ser de escritório, né? Esse PC aqui, ó, é só ligar o RGB que ele vira gamer. Mas espera aí que eu achei uns carimbos aqui, ó, tá meio fora de ordem, mas a gente tem que completar o nosso passaporte, hein? Número 3, aqui ó, Business Domain, número 4.
Aê! Vamos agora para Arena Esportes. E vamos agora para a Arena Esportes, que simula uma arena de esportes que é muito comum na Ásia. Em vários lugares que você vai num shopping, às vezes tem uma arena como essa aqui, com bancadas para a galera jogar ou competir em pequenos campeonatos regionais, até campeonatos maiores. E é sempre uma estrutura assim, né? A gente tem as bancadas para a galera jogar, tem um telão com a transmissão do jogo e também algumas bancadas ali no palco, né? Dependendo do estilo de jogo. Às vezes, quando é celular, é tudo no centro. Quando é um torneio mais sério, é ali que tem as bancadas com os jogadores. E aqui, nesse espaço, a gente tem também para o pessoal conhecer de perto as principais placas de vídeo, como, por exemplo, a GeForce RTX 5090 Lightning Z. A gente tem aqui do lado também a Supreme, a 5090 também. Mais uma 5070 Ti aqui do lado da linha Vanguard e também uma 4060 Ti. Além dos consoles portáteis também, o MSI Claw marca presença aqui no evento e também vemos alguns setups montados que são usados em esportes. E parece que é combinado, foi só eu chegar aqui que começou o evento, tá louco. O cara falando na minha orelha, eu não consigo falar, de ficar gritando aqui. Essa foi a Arena de esportes. Mas deixando a área de esportes, a gente tem uma seção mais diversificada aqui com servidores. Olha lá, tem o CG480S5063, servidor para inteligência artificial e também, ó, carregamento elétrico. Olha que louco, tem 2 carregadores de carro elétrico aqui da MSI, um portátil, que é muito legal, esse aqui, ó, o EasyGo. Ele é portátil desse tamanho aqui, tem uma telinha LCD, liga numa tomada normal e oferece até 7 kW de energia. Também tem proteção IP66 e é vendido com os principais plugs do mercado. Esse é legal, hein? Para um carregador portátil, 7 kW, é bacana. O fio bem grosso, claro que precisa de uma tomada adequada para isso. E aqui do lado o Eco Premium, que esse já é mais potente, entrega aí 11 kW ou 22 kW de potência. Aí vai depender de quantas fases estão disponíveis na instalação. Afinal, 22 kW precisa de uma rede elétrica mais parruda. Eu vou falar para vocês que é justamente um dessa potência que a gente está querendo instalar no Loop, hein? Podia ser um da MSI, já pensou? Mas eles não trabalham no Brasil com carregadores, então que pena. Mas ainda assim eu vou pedir, vai que... Isso aqui cabe na mala, pô. Bora pro carimbo do servidor aqui. Tem só mais um agora. Tá aí, deixamos a nossa assinatura aqui nesse logo da MSI que tá aqui pra galera assinar, pra marcar a presença, deixamos o nosso registro. E é isso aí, galera. Eu vou me despedindo de vocês e também da Computex nesse último vídeo aqui, conhecendo essa exibição de 40 anos de MSI. Eu sei que é um vídeo um pouquinho diferente, que a gente não tem notícia, né? Não tem novidade, mas é legal conhecer de perto algumas coisas que eu não tinha visto ainda, como por exemplo o PC de Toy Story que eu já quero montar no canal e outras coisinhas a mais que a gente não vê todo dia. Acho que o mais legal dessa exibição também é que ela estava aberta ao público. Você não precisava se cadastrar nem fazer nada, é só chegar aqui, visitar e poder ver tudo de perto. Então é isso aí, galera. Com isso me despeço dessa cobertura da Computex. E agora bora de WWDC, já temos a live aí para conhecer as novidades nos próximos iPhones e muito mais conteúdo nesse canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou de mais legal nessa exibição e também na Computex e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Agora é 30 horas de avião para chegar em casa, meu Deus.